Diagnóstico. Conheço pessoas que não gostam de ler os resultados de exames médicos por medo de saber o diagnóstico, ainda mais quando se trata de uma biópsia. Há também aqueles que não gostam de ler a Bíblia. Uns alegam falta de tempo, outros dizem que é um livro de difícil compreensão, obsoleto, cheio de fantasias e de leitura enfadonha. Ambos, a Bíblia e o diagnóstico médico, mostram a real condição do homem. O exame informa ao paciente seu estado de saúde. A Bíblia mostra ao leitor sua verdadeira condição espiritual diante de Deus. Há, infelizmente, casos em que o paciente constata que sofre de um mal incurável. O diagnóstico é escrito de maneira fria, insensível e não traz medidas que possam mudar a indesejável situação. A Bíblia revela ao leitor que ele é pecador. Romanos 3:23, ou seja, desagrada constantemente a Deus e que esse mal espiritual entrou no mundo por um só homem e contaminou a todos. Romanos 5:12. O triste diagnóstico bíblico é: o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23a. Todavia, ele mostra ao paciente espiritual que há a possibilidade de cura. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna com Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 6:23b. No versículo em destaques, ficamos sabendo o que aconteceu com nossos males espirituais. A verdade bíblica é um bálsamo para nossa alma, principalmente para aqueles que temem enfrentar a verdade sobre sua situação espiritual. O texto de hoje nos informa que, embora mortos espiritualmente, Deus demonstrou seu grande amor e misericórdia nos dando vida em Cristo. Isto é, pura graça divina. Não se deve a qualquer mérito nisso. Tudo porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Amém? Boa noite. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo para todos e todas que ouvirem a mensagem do Senhor, que o Senhor nesses últimos dias vem falando muito acerca de salvação. A palavra de hoje, de Deus para a sua alma, é diagnóstico. A leitura bíblica se encontra lá em Efésios 2, do 1 ao 10. Por favor, pegue sua bússola e dê uma passadinha e medite. Se possível, em Efésios todo, porque é muito edificante. E o versículo está em 1 Pedro, no seu capítulo 2, no seu versículo 24, que diz: Jesus levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Amém. Pai, eis aqui a tua palavra. Fala conosco nessa noite. Precisamos te ouvir, saber mais de ti. Usa meus lábios, que eu seja um canal de bênção na vida de cada um que ouvir a sua mensagem, a começar pela minha. Olha aqui a diferença. Todos dois são diagnósticos, do médico humano e do médico espiritual. O médico humano, ele dá um diagnóstico que simplesmente, como a palavra, o texto está aqui dizendo,
frio é aquele diagnóstico, é aquilo ali, não tem cura, e você que se vire com o seu lado emocional, com o que você vai fazer. Ele não quer nem saber, ele está apenas passando para você aquilo que você tem. Tem muitos médicos que são assim, frios, frios mesmo. E diz, olha, é esse, isso e isso. Tem outros que já fazem assim uma curva, mas nos dias atuais eles são taxativos. Você tem isso, isso, isso e isso. E aí o paciente que se segure na cadeira e veja o que, é que vai fazer da sua vida. Porque, na verdade, é a função do médico, né? Passar para o paciente aquilo que ele tem. Mas muitos dizem que tiram toda a possibilidade de uma cura. Outros não, já dizem, olha, com o tratamento a gente pode até chegar a algum lugar. Pode, mas isso não é certeza. Já tem outros que já está taxativo. Não tem tratamento, não tem opção. A opção, tem muitos que mandam até para casa, né? Às vezes dizem, olha, a opção é ficar em casa e morrer, esperar a morte. Como se eles soubessem o dia em que nós vamos descansar. Mas a diferença do diagnóstico espiritual é que, no mesmo versículo, quando a palavra diz que nós somos pecadores, né? Em Romanos 6:23, no lado A, que ele mostra que a palavra mostra ao paciente que nós somos pecadores, e mais há possibilidade de cura. Ele fala que nós somos pecadores, que o salário do pecado é a morte. Ele não bate o martelo, ele diz que o salário do pecado é a morte. Mas no mesmo versículo, no lado B, ele já diz que, ele já dá um refrigério. Ele diz o quê? Que há possibilidade de cura. No mesmo A, ele já começa falando que há possibilidade de cura. Mas que esse dom gratuito não vem da gente. Vem de quem? Do Senhor. E no B, ele já fala que sabemos que o que aconteceu em nossos males espirituais. No A mesmo, ele já vem falando tudo. No A e no B, ele já fala tudo. Em um só versículo, dividido em duas partes, A e B, ele já diz o diagnóstico e diz que nós podemos ser curados, que só depende de mim e de você. Há uma grande diferença entre o médico humano e o médico espiritual. Nós temos que buscar os dois? Temos, mas com uma diferença. Quando nós formos buscar o médico humano, temos que convidar o médico espiritual. Espírito Santo de Deus, vai na minha frente, resolve para mim tudo, que quando eu chegar lá, o que o médico humano me disser, eu sei que o Senhor vai estar do meu lado para me sustentar. E eu sei que foi uma resolução de Deus. E aí o que vem, você ouve, agradece a Deus, glorifica o nome do Senhor e vem sempre uma possibilidade de ter um tratamento, de uma cura. Ele não bate o martelo, ele não dá a sentença de morte. Quando você chama o Espírito Santo de Deus para ir com você, o médico espiritual. Então, há duas diferenças. Pense nisso, amados irmãos, porque não é fácil a gente sair, a gente sempre que vai ao médico, a gente entra, já vai temeroso, entra no consultório, mais temeroso ainda. Às vezes você pode até sair sorrindo com o diagnóstico que ele lhe dá, mas por dentro você está uma pilha e nem sempre você aceita tudo assim de bom grado.
você concorda com ele porque ele sabe mais do que eu e você. Mas aceitar lá no fundo fica um pouco difícil. Mas a gente vai levando em frente. Mas quando a gente coloca o Espírito Santo de Deus na frente, a gente diz, foi Deus que quis assim, vai ser da maneira dele. Eu pedi ao Espírito Santo que viesse, que fizesse isso por mim. Então, não podemos questionar, porque tudo que estiver acontecendo está no controle de Deus. Deus não perde o controle de nossas vidas. Um minuto sequer. Se nós convidamos Ele para algo, Ele se faz presente. Amém? Então vamos pensar nisso e buscar mais o Senhor, ainda que a palavra seja complicada para uns e outros. Chama o Espírito Santo que ele descomplica. Amém? Nossa situação espiritual é grave, mas há cura em Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque é teu reino, o poder e a glória, hoje, amanhã, para todo sempre. E o povo de Deus diz amém. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo fica com ela na noite de hoje e tem uma noite muito, muito, muito abençoada. Em nome de Jesus e um beijo nos seus corações.